E eu quero pegar um texto aqui para a gente esclarecer muitas coisas hoje. Hoje você vai esclarecer muita coisa aí na tua visão, ainda mais no tempo que nós estamos vivendo. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Apocalipse capítulo 6, versículo 16. Diz assim a palavra do Senhor: e diziam aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? E quem poderá subsistir? O apóstolo João, ele, nesse texto do Apocalipse, a gente vai falar ainda sobre ele nessa aula, ele vem falando sobre o grande dia do Senhor. E é bem verdade que nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão meio confusas sobre isso tudo. Só que o apóstolo João diz que a grande ira do Senhor, quando vier, quem o subsistirá? Quem suportará a grande ira do Senhor? Então, nós hoje vamos iniciar aqui falando sobre a ira do Senhor. Pastor, e como será essa ira? Como será esse dia da grande ira do Senhor? O que vai acontecer, né? O apóstolo João não deixa bem explícito aquilo que vai acontecer nesse texto do capítulo de número 6. Só que no livro de Sofonias, no capítulo 1, no versículo de número 14, vai nos falar algumas coisas, e a gente vai aqui entender aquilo que Deus está falando sobre o terrível dia do Senhor. Então, é muito bom você que está aí atento, prestar bastante atenção. Seria bom se alguns irmãos que estão não levando muito a sério as coisas de Deus nesse período que nós estamos em recesso, por causa de exigências da vigilância sanitária e do nosso governo. Nós não estamos em recesso porque não temos fé, nós estamos em recesso porque nós somos obedientes a Deus. Inclusive, eu tinha alguns convites para pregar em abril, tinha convites para pregar em maio, e eu cancelei todos os meus convites, porque não tem como eu cobrar da igreja e eu sair para pregar. Então eu tenho que ser exemplo. Então eu não posso sair para pregar e pedir à igreja para ficar dentro de casa, ou pedir aos irmãos que têm me solicitado para visitar outras igrejas ficar em casa. Então algumas agendas minhas de abril eu cancelei, algumas agendas minhas de maio eu cancelei, para cumprir a ordem do governo, que é não sair de casa e não aglomerar pessoas. Beleza? Estou aqui dando aula, minha máscara está aqui, ó. Minha máscara está aqui, o álcool gel está aqui atrás, beleza? Então, a gente precisa respeitar para que a gente venha ser abençoado. Então, vamos entender um pouco sobre o grande dia da ira do Senhor, beleza? O grande dia da ira do Senhor, Sofonias, que é um livro do Velho Testamento, mas é um livro escatológico, que ele vai falar um pouco sobre a vinda do Senhor. Perceba que Cristo não havia nem nascido ainda, mas Sofonias, que é um profeta AC de Cristo, né? Ele já profetizava aquilo que ia acontecer depois, agora na nossa era, beleza? Diz assim a palavra do Senhor: próximo está o grande dia do Senhor. Próximo está o grande dia do Senhor. Está próximo e se apressa muito a voz do dia do Senhor. O mais valente clamará ali com amargos lamentos, sabe? Os bravos, os valentes, clamarão com amargo lamento. Dia de ira é aquele dia. E como será o dia do Senhor? Primeiro, dia de angústia, de apuros, dia de alvoroço, dia de desolação,
dia de trevas, dia de escuridão, dia de nuvens e dia de densas trevas, dia de trombeta e de alarido de guerra contra as cidades fortificadas e contra as altas torres, e afligirei os homens, e andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor, e o sangue deles será derramado como pó, e a sua carne será como esterco. Nem a sua prata e nem o seu ouro os poderá livrar do dia da ira do Senhor, pois toda a terra será consumida pelo fogo do zelo do Senhor. Porque certamente destruição apressada será feita de todos os habitantes da terra. Então Sofonias vai falar primeiro como será o dia do Senhor: angústia. Como será o dia do Senhor? Apuros, alvoroço, desolação, trevas, escuridão, nuvens, densas trevas. Os fortes, poderosos, que hoje, nos nossos dias, têm o privilégio de se curarem dessa pandemia com o seu dinheiro, de serem bem tratados em hospitais particulares, em conseguirem médicos para serem tratados, nada disso vai adiantar. Então tu já tira a hipótese que esse dia que nós estamos vivendo aqui é um dia de que, Jesus está vindo, já é a tribulação. Esquece isso. Isso aqui que está acontecendo é nada mais, nada menos do que a preparação para a chegada do anticristo, e nós vamos aprender sobre isso, beleza? Então nós precisamos entender, o grande dia do Senhor, o grande dia da ira do Senhor, nós, isso é profetizando, que seremos arrebatados, não estaremos aqui, beleza? Então a gente precisa entender algumas coisas. O texto de Sofonias é um dos mais claros sobre isso. O julgamento do Senhor é vividamente descrito nesse verso. Entre todas as referências da Bíblia, o dia do Senhor, em nenhum é descrito com mais detalhes do que esse. É dia de amargura, dia de indignação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de desolação, dia de escuridão, dia de negrume, dia de nuvens e densas trevas. E a carne dos homens serão como esterco. E sabe o que significa isso? É que os homens serão mortos e não terão como enterrá-los. O sangue será esparramado pela terra. E ainda assim, eu acho que tem muito crente que não leu o Apocalipse, por isso que brinca com servir a Deus, porque o negócio vai ser muito pior do que está se vivendo agora. O que nós estamos vivendo agora é nada mais, nada menos que a preparação para o anticristo entrar em cena. Simples, beleza? Aqui temos um dos protótipos veterotestamentários das visões apocalípticas, que são claramente definidas em Zacarias, Daniel e em Apocalipse. Nada os livrará da ira do Senhor, que atuará sem impedimento naquele dia. Prata e ouro não terão nenhum valor nessa época. Podemos, no entanto, nos livrar daquele dia se recebermos a Cristo como o único e suficiente Salvador da nossa vida. Em 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19, vai falar sobre isso. 1 Pedro capítulo 1, verso 18 e 19. Então entenda bem, o dia da ira do Senhor, não há nada que vai livrar ninguém de viver. Quem estiver na terra vai viver o grande dia da ira do Senhor, e não há nada que possa. O João vai ser bem claro que o desespero dos homens vai ser tão grande
que os homens se esconderão em fortalezas e em cavernas e pedirão que as cavernas caiam em cima deles para que eles possam não ver. É tão desesperador que será esse dia, beleza? Então, é muito importante isso para que a gente possa entender. Vamos lá, o reino do anticristo. 2 Tessalonicenses, abre tua Bíblia aí, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 3, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 3, diz assim a palavra do Senhor, capítulo 3, vamos ler o capítulo 3. Ora, irmãos, rogo-vos, clamo, peço, desperto-os, aviso a vocês, pela vinda do nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos mova facilmente do vosso entendimento e nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavras, ou por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, antes que venha a apostasia, e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus. Então, o texto de 2 Tessalonicenses diz assim: ninguém de modo nenhum vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Então entenda o que eu estou lhe dizendo aqui. Qual será o período que a igreja será arrebatada da face da terra? Qual será o período? Escuta, algumas coisas têm que acontecer para que a igreja seja arrebatada, e isso é um termômetro de Deus. Isso aqui é uma aula muito séria, e isso é o termômetro de Deus. Primeiro a gente tem que olhar para Jerusalém. A gente precisa olhar para Jerusalém, para o templo que está sendo erguido em Jerusalém. O filho da perdição, que é o anticristo, ele precisa se manifestar. Então, assim que o anticristo começar a colocar a sua cara para aparecer, é o período da igreja ser arrebatada. Mas algumas coisas vão acontecer, porque o anticristo não vai chegar na terra e dizer: aí, tudo bem? Eu sou o anticristo. Não é assim que funciona, não é dessa forma. Ninguém vai chegar lá e dizer: ei, tudo bem? Aqui ó, eu, fulano de tal, sou o anticristo. Não é assim. Tudo vai ser feito de uma forma a confundir. O próprio Jesus disse: ó, muitos virão em meu nome dirão que é o próprio Cristo, farão milagres, sinais, maravilha, coisas extraordinárias, está tudo sendo preparado. Então, primeira coisa que precisa acontecer, por quê? Porque quando o anticristo aparecer, ele vem com a solução, a solução do problema que a terra está vivendo. O que a terra está vivendo? A terra está vivendo um problema, e esse problema tem uma pessoa que tem a solução. E quem é que vai ter a solução? O anticristo. Ele vai vir se apresentar para a terra, para o povo, como alguém que vai trazer a solução. E aí é o momento da igreja ser arrebatada, é nesse período. E a igreja precisa estar desperta. Por quê? Porque você imagina, você vem vivendo luta, tribulação. Agora eu vou te explicar para você entender. Por exemplo, o inimigo ele está trabalhando. Escuta isso aqui que eu estou lhe dizendo. E nesse pouco tempo, acho que nós estamos aí vivendo esse período no Brasil, acho que 2 meses mais ou menos. Nesse período,
Eu já vi pessoas que outrora dizia que amava a Deus, que era apaixonado por Deus, que não largava Deus por nada, hoje dizendo: cadê Deus? Onde está Deus? Por que Deus veio e não faz nada? Etc. Pessoas que se diziam servos de Deus, hoje afastados do Evangelho. Então, perceba que o escritor de Tessalonicenses, ele está dizendo o seguinte: nada disso vai acontecer sem antes vir a apostasia. E apostasia quer dizer literalmente rebelião. Ó, a apostasia significa literalmente rebelião. E o que é que vai ser essa rebelião, pastor? Essa apostasia usada na Bíblia, que se refere à opinião, rebelião, quer dizer, melhor dizendo, rebelião, ela vem de uma situação, de uma rebelião. Como é que é rebelião? Não é rebelião de alguém da igreja contra o pastor, de igreja contra a igreja. Não. É a rebelião do povo contra Deus. É o povo que vai virar as costas para Deus. E como é que isso será feito? Como? O anticristo vai vir e vai começar. E o texto da Bíblia diz: se possível, enganará muitos escolhidos. Então ele vai aproveitar a oportunidade para entrar no período que tiver algumas lutas provocadas por ele mesmo. Perceba que toda essa pandemia espalhada pelo mundo não é algo natural. Essa pandemia não é natural, ela é biológica e espiritual. Então, perceba que o anticristo, ela dizendo, os que trabalham para a chegada dele já estão movendo os seus pauzinhos para poder se aproximar do cenário, e a gente precisa estar esperto quanto a isso, beleza? Então, será um momento que Deus vai observar a terra entrando numa apostasia. Vindo o Filho do Homem, encontrará fé na terra. Deus vai arrancar a noiva. E aí, meu filho, vem o período, né? A gente vai começar a estudar sobre isso aqui, beleza? E aí, nesse período que o anticristo vai se apresentar, em Apocalipse capítulo 13, verso 1, diz assim: e vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres, 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças o nome de blasfêmia. Escuta isso aqui. O apóstolo João está na ilha de Patmos, e ele sofre um arrebatamento de sentido, e nesse arrebatamento de sentido ele vai ter uma visão, e a visão que ele tem é essa besta saindo do mar. Essa besta sai do mar, ele olha essa besta, e quando ele vê esse animal bizarro saindo do mar, ele se espanta, porque esse animal ele tem 10 chifres, 7 cabeças, e sobre o chifre 10 diademas, e sobre a cabeça o nome de blasfêmia. Então é algo bizarro, espantoso. E aí a gente vai estudar sobre isso um pouco, porque é uma observação que uma besta no grego, que significa terion, é um animal selvagem que vai sair do mar. Apocalipse capítulo 11, verso 7, diz assim: quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e a vencerá e matará. A besta que surge do abismo, esta é a primeira menção da besta no Apocalipse. Deve ser a mesma que surge do mar. Apocalipse capítulo 13, verso 1.